Bom dia, gente, e vamos dar início à nossa leitura da Bíblia. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento, e o primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis. E sem perda de tempo, eu vou começar a ler para você o capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era muito boa, e fez então a separação entre as trevas e a luz. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve então a tarde e a manhã do segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve a tarde e manhã do terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam eles para sinais. Voltei aqui. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve então a tarde e manhã e o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos ou selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre
peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia, certo? E aí nós vamos para Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, porque era um monte de coisa que Deus fez, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Até Deus descansa? Descansa. Tem gente que diz que Deus trabalha o tempo todo. Então, o que a Bíblia diz? Não. Deus descansa também. Ok? Aí vem aqui a formação do homem. Olha que interessante. Gênesis 2, 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, e não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha só. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser então uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Agora é Deus que está fazendo isso. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Essa é a explicação do que veio antes. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro se chamava Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há o ouro. O ouro dessa terra é pó. Também encontraram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, o jardim que Deus plantou. Veja bem, não foi o homem que plantou, foi Deus que plantou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E agora, nós vamos falar sobre a formação da mulher. Gênesis 2, 18.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom. É a primeira vez que Deus diz não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, havendo o Senhor Deus formado da terra todos os animais, ele formou da terra todos os animais do campo, ele formou da terra todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, certo? Ele trouxe todos eles e apresentou para o homem, para ver como se lhes chamaria. E o nome que o homem deu a esses todos seres viventes. Esse seria o nome deles. Então, quem deu o nome? O que é o nome? O nome é o poder sobre eles, porque dar o nome é ter poder. Isso quer dizer, que é o que quer dizer isso, certo? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, todos os animais da selva. Para o homem, todavia, não se achava na bicharada toda uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, certo? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Então, aqui. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Certo? Então, gente, essa foi o Gênesis 1 e 2. Geração. Deus fez tudo o que há, certo? E nós ficamos por aqui na leitura da nossa palavra de hoje, formação do mundo, do homem, dos bichos, das árvores, de tudo que há, certo? Que ainda está aqui, que foi o que Deus fez. E eu agradeço muito você ter me acompanhado até aqui. Essa é a leitura da nossa palavra de hoje. E você pode ficar com esse trecho e meditar, ou você pode continuar e eu vou falar com você agora sobre o que Deus falou comigo sobre isso. Porque essa parte eu amo, eu gosto muito de ciência. E eu gosto da formação, gente, é o que Deus fala comigo, é o que eu entendo, é a Grazi. Se você não concorda, ou se você pensa diferente, assim, fique à vontade, me fala aí, manda o comentário. E se eu te dei alguma ideia legal, me manda um comentário, me manda um joia. Porque eu vou contar para você o que essa pessoa, que a minha cabeça, ela fala várias coisas. Às vezes eu comento alguma coisa que eu pensei com meu marido e ele é teólogo. Eu não sou teóloga. Ele é pastor, eu não sou pastora. Eu sou uma filha de Deus, que às vezes Deus coloca umas ideias diferentes na minha mente e eu quero compartilhar. Quem sabe, assim, acende uma vontade de ler essa palavra em você. Ou para concordar comigo, ou para discordar de mim, que estamos todos no mesmo barco, ninguém tem a verdade verdadeira, absoluta e perfeita, só Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que hoje a gente vê tudo como uma sombra, como uma névoa, como dizia lá o Platão, era Platão? Aquele negócio, a sombra no fundo da caverna. E vai chegar um momento que nós vamos ver assim como a gente está vendo agora, sabe? Como a gente vê as coisas limpo, sabe? Na luz do dia, com uma perfeição de visão. E a gente, então, eu acho que quando a gente passar para o outro lado, sabe? Já não estiver mais nesse planeta, já estiver lá com Deus. E aí a gente vai ver tudo face a face.
eu e você, né? E então Deus vai dizer, eu vou chegar lá e vou dizer, Deus, agora conta. Do jeito que eu sou curiosa, Deus, cheguei chegando, por favor. Ele diz assim, não, minha filha, primeiro entra no descanso, você não sabe a palavra. Eu disse, não, Deus, pelo amor de Deus, eu vou entrar no descanso, mas só vou ficar sossegada, sabe? Se você me conta. Fala pra mim, era isso que eu tava pensando, sabe? Então, eu sou curiosa sim, é terrível a minha curiosidade. Então, e eu amo essa palavra, e tem umas ideias assim que quando eu tô lendo, isso assim entra dentro de mim e eu fico o dia inteiro, sabe, circulando essas ideias na minha cabeça. E às vezes eu tô dirigindo, o cara me corta e eu tô pensando naquilo lá, digo assim, mas por que, meu Deus? Mas tem que ter uma explicação para isso, sabe? E então, amigos, agora vamos escutar um pouco. Quem quiser, vem comigo, entrar na imaginação, no sentir da Grazi, que é a segunda parte. Se você ficou só com a palavra, um grande beijo. E o que que a Grazi entende disso? Porque eu tenho loucura por essa palavra. Então, nós vamos pular para próxima, certo? Aí, se você quiser me seguir na minha próxima lista de transmissão, você fica com a parte 2, que é uma loucura. Mas quem fica por aqui, um beijo, que é o Drops do Gênesis 1 e 2, que formou tudo que existe e vai trabalhando aí no seu coração, pensando sobre essa palavra, tá? Beijos!